Milionário se casa com uma garota por contrato, mas descobre que ela é virgem e se apaixona. Olá, minha linda família de histórias. Bem-vindos de volta às histórias dos segredos e fortunas. Antes de mergulharmos na história de hoje, me diga se você gostou da última. Se você amou, deixe um grande sim nos comentários abaixo. Agora vamos começar. Era uma noite fria de outono, quando Israel Chosen, um homem de 35 anos no comando de um império empresarial, encarou os papéis do divórcio sobre sua mesa de mogno. A luz âmbar do crepúsculo filtrava-se pelas janelas do escritório no topo da Chosen Industries, refletindo nos arranha-céus que ele conquistara com suor e determinação. Mas naquele momento, enquanto segurava a caneta com a qual Adrienne, sua ex-mulher, assinara o fim de 5 anos de casamento, ele não se sentia um titã. Sentia-se como o garoto de uma cidade pequena, que anos atrás acreditara que o amor era mais forte que a ambição. A assinatura dela, elegante, quase cruel em sua perfeição, era um lembrete da traição que ele não previra, um corte que ainda sangrava sob o terno Tom Ford que usava como armadura. Israel respirou fundo, ajustando o colarinho, e respondeu ao interfone com a voz firme que o conselho conhecia bem. Diga que estarei na sala em 5 minutos. O divórcio o abalara, mas ele não podia mostrar fraqueza, não agora quando a empresa dependia de sua liderança. As regras arcaicas impostas por seu falecido pai, fundador da Chosen Industries, exigiam que o CEO fosse casado e tivesse um herdeiro, uma tradição que ele sempre achara rígida, mas que agora o colocava em xeque. Sem esposa, sem filhos, sua posição estava vulnerável, e ele sabia que James Hartford, da Hartford Global, farejava a chance de derrubá-lo. No canto da sala, uma pasta de couro guardava as fotos que um detetive particular entregara semanas antes. Adrienne em cafés londrinos, rindo com Hartford, um anel novo brilhando em seu dedo, enquanto o dele ainda repousava no dela. A traição não era apenas pessoal, era um ataque calculado. Hartford queria a Chosen Industries, e Adrienne fora a ponte perfeita, uma aliada disfarçada de esposa. Israel pegou um copo de scotch do bar, o líquido queimando sua garganta, enquanto encarava o reflexo no espelho. Olhos cinzentos cansados o fitavam, o cabelo castanho ligeiramente bagunçado. Ele parecia um homem à beira do colapso, mas jurou que ninguém veria isso. Uma batida leve na porta o tirou de seus pensamentos. Marcus Chen, seu chefe jurídico e amigo de longa data, entrou com uma expressão cautelosa, carregando mais papéis. Os documentos finais do divórcio estão prontos, disse, ajustando os óculos. Ela abriu mão de tudo, ações, propriedades. Hartford cuidou disso para ela. Israel assentiu, mas a próxima frase de Marcus o fez congelar. O conselho está inquieto. Sem esposa ou herdeiro, sua cadeira está em risco. Era uma verdade que ele evitava enfrentar, mas que não podia mais ignorar. Já pensou em um casamento por contrato? Marcus sugeriu hesitante, como se testasse o terreno. A ideia soou absurda a princípio, mas logo fez sentido. Um acordo frio sem espaço para emoções ou traições, apenas uma solução prática para um problema corporativo. Algo à prova de falhas, Israel respondeu, a mente já acelerada. Cláusulas claras, infidelidade, espionagem, comportamento público, e a candidata precisa ser inteligente, profissional, sem laços com Hartford ou Adrienne. Marcus anotou tudo rapidamente, enquanto Israel voltava à janela, o céu agora tingido de roxo. Ele já confiara no amor uma vez, com Adrienne quando sonhavam juntos naquele mesmo escritório. Agora sabia que era um risco que não podia mais correr. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kaylee Eden, uma analista financeira de 25 anos, trabalhava sozinha em seu cubículo na Sterling & Associates. Eram quase 8 da noite, o escritório vazio exceto pelo zumbido dos computadores e pelo clique de seus dedos no teclado. Seus olhos verdes brilhavam por trás dos óculos de armação fina, fixos em planilhas que rastreavam movimentações suspeitas de ações. Ela não ficava até tarde por ambição. Cada hora extra era $1 a mais para as contas médicas de sua mãe, internada com uma doença rara há 3 anos. Um lembrete de pagamento do hospital piscou na tela, e ela o fechou com um suspiro, esfregando as têmporas. Jasmine, sua gerente, apareceu na entrada do cubículo, impecável em um tailleur preto. Ainda aqui, Kaylee.
Perguntou com um sorriso curioso. Terminando uma análise para o grupo Morrison, ela respondeu, ajustando os óculos. Eles estão tramando algo grande. Jasmine inclinou a cabeça. Falando nisso, Marcus Chen, da Chosen Industries, perguntou sobre você hoje. Disse que queria detalhes do seu histórico. Kaylee franziu a testa, surpresa. Eu? Por quê? Antes que Jasmine pudesse responder, o celular dela tocou. Um número desconhecido. Algo a fez atender. Senhorita. Eden? Marcus Chen, da Chosen Industries, disse uma voz firme. Precisamos discutir algo urgente. Pode nos encontrar amanhã às 9? O coração dela disparou. Posso saber do que se trata? Perguntou cautelosa. Apenas pessoalmente, ele respondeu. Mas é uma proposta que pode mudar sua vida. Quando desligou, Kaylee ficou paralisada. O som do escritório ecoando ao fundo. Chosen Industries era um gigante. O que queriam com ela? Na manhã seguinte, um Mercedes preto a buscou às 8h30, levando-a do bairro modesto onde morava até o coração reluzente do distrito financeiro. No elevador privativo da Chosen Industries, ela ajustou o terno cinza, o melhor que tinha, e encarou o reflexo. Cabelo loiro preso num coque, óculos destacando os olhos verdes, uma jovem tentando parecer mais confiante do que se sentia. As portas se abriram, e Marcus a levou a uma sala de reuniões com vista panorâmica. Então ele entrou. Isael Chosen, alto e imponente, o terno escuro moldando seu corpo atlético. Seus olhos cinzentos a estudaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. Senhorita Aiden, disse, a voz grave cortando o ar. Sua análise sobre o grupo Morrison chamou minha atenção. O que sabe sobre casamentos por contrato? A pergunta a pegou desprevenida, mas antes que pudesse responder, Marcus deslizou um documento sobre a mesa. Oferecemos um acordo. 2 anos. Termos claros. Compensação significativa. Kaylee abriu o arquivo e viu os números. O suficiente para pagar o tratamento da mãe por anos. Por que eu? Perguntou mantendo a voz firme. Porque você é talentosa, discreta e tem um motivo que podemos atender. Isael respondeu, sentando-se à frente dela. E porque preciso de alguém em quem possa confiar. Havia sombras nos olhos dele, um peso que ela reconheceu, o mesmo que sentia ao pensar na mãe. Ele precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Quero até às 5 para decidir, disse, o cérebro já pesando riscos e benefícios. Isael assentiu. Assine até às 6, ou buscarei outra opção. Ele se levantou, hesitando antes de sair. Às vezes, as melhores portas se abrem quando menos esperamos. Sozinha, Kaylee encarou o contrato. Era uma chance de salvar sua mãe, mas a que custo? Enquanto o sol subia, ela sabia que sua escolha mudaria tudo. Kaylee passou a manhã inteira na sala de reuniões da Chosen Industries, o contrato aberto diante dela como um mapa de um território desconhecido. As palavras 2 anos, herdeiro, confidencialidade, pareciam pulsar na página. Cada cláusula um passo em direção a uma vida que ela mal conseguia imaginar. Mas os números no final do documento brilhavam como uma promessa. Dinheiro suficiente para cobrir o tratamento da mãe, aliviar o peso que carregava há anos e talvez oferecer um respiro à família. Ela pensou na mãe, deitada no hospital com um sorriso fraco, e ouviu sua voz ecoar na mente. Às vezes coragem é aceitar o inesperado. Talvez essa fosse a coragem que ela precisava agora. Enquanto lia, Marcus voltou com uma pasta adicional, colocando-a sobre a mesa com cuidado. Pré-requisitos legais, explicou ajeitando os óculos com um gesto quase nervoso. E um conselho, leia a seção 7.3 com atenção. Kaylee virou as páginas até encontrar a cláusula de infidelidade. Perda total de ativos e multa de 50 milhões em caso de violação. Ela ergueu os olhos, surpresa, e Marcus deu um meio sorriso. Ele insistiu nisso. Depois do que passou com Adrienne, não deixa brechas. O nome dela, Adrienne, ficou no ar, um lembrete do que levara Isael a propor aquele acordo. Kaylee já ouvira rumores no meio financeiro sobre Adrienne Hartford, a ex-esposa de Isael, uma mulher cujo charme escondia uma ambição afiada. Durante o almoço, enquanto comia um sanduíche trazido por um assistente, ela pesquisou no celular, navegando por posts antigos nas redes sociais.
Fotos de Adrienne em galas, sempre com um sorriso perfeito, legendas sobre poder e sucesso, tudo cuidadosamente ensaiado. O noivado com James Hartford, anunciado dias após o divórcio, era quase uma provocação. Ele foi traído em todos os sentidos. Kaylee murmurou, sentindo um eco de empatia por aquele homem de olhar distante que conhecera horas antes. Às 4h30, o céu lá fora escurecia com nuvens carregadas e trovões distantes anunciavam uma tempestade. Marcos reapareceu, agora acompanhado por Isael, que parecia mais exausto do que de manhã. As mangas da camisa estavam dobradas, revelando antebraços fortes, e a gravata estava frouxa, sinais de um dia que o desgastara. E então? Perguntou ele direto, os olhos cinzentos fixos nela. Ela tem dúvidas sobre a seção 12. Marcos respondeu, apontando para o trecho sobre o herdeiro. Kaylee respirou fundo e encarou Isael, decidida a não se intimidar. 2 anos para um filho é um prazo apertado, disse, mantendo a voz firme. Ele a observou por um instante, então respondeu com um tom surpreendentemente ponderado. Podemos ajustar isso. Cláusulas de privacidade médica, tempo para sua adaptação. Não quero pressão além do necessário. Havia um traço de consideração na voz dele que a fez hesitar, mas então seu celular vibrou com uma mensagem da irmã. Mamãe teve febre alta hoje. Precisamos do próximo pagamento logo. A urgência a trouxe de volta à realidade. Tenho uma proposta, ela disse, surpreendendo até a si mesma com a ousadia. Os 2 homens se voltaram para ela, Isael erguendo uma sobrancelha. Seção 9.2. Meu papel na empresa. Não quero ser só uma figura decorativa. Sou analista financeira, posso ajudar contra o Grupo Morrison. Quero acesso aos dados completos, permissões para análises reais. Se estão planejando algo, eu encontro os padrões. Marcos abriu a boca para protestar, mas Isael levantou a mão, silenciando-o. Por que isso importa para você? Perguntou, inclinando-se ligeiramente, os olhos sondando os dela. Porque se vou assinar, quero fazer diferença. Não só posar para as câmeras, ela respondeu, sustentando o olhar dele. Um trovão ecoou, e o silêncio que se seguiu foi elétrico. Isael foi até a janela, o reflexo dele no vidro mostrando um homem em conflito. Adicione, disse finalmente virando-se. Acesso total, relatórios diretos para mim. Mas, se assinar, sua lealdade é minha, sem hesitação. Ela assentiu, o coração acelerado. Marcos saiu para ajustar o contrato, enquanto Isael atendia uma ligação, sua irmã, Rain, pelo tom mais leve que ele usou. Sim, o contrato está avançando. Não, ela não é como Adrienne. Kaylee captou a suavidade na voz dele, uma rachadura na fachada fria que ele projetava. 1 hora depois, com a chuva batendo nas janelas, ela assinou o último papel, cada traço da caneta selando um caminho sem volta. Isael rubricou ao lado, a mão firme, e ela sentiu um peso se transformar em possibilidade. O carro te leva para casa, ele disse, voltando ao modo executivo. Amanhã, às 9, cerimônia no meu apartamento. Depois, coletiva de imprensa. Você queria mais que decoração, certo? Antes que ela pudesse responder, ele pegou uma caixinha do bolso. O anel da família fica guardado. Este é seu. Ele deslizou o anel no dedo dela. Um diamante com detalhes arte deco, elegante e único, como se fosse feito para ela. O toque dele era quente, contrastando com o metal frio. Obrigada. Ela sussurrou, surpresa com o cuidado na escolha. Ele hesitou, então se afastou. Descanse. A mídia começa ao meio-dia. No elevador, Kaylee olhou o anel, sentindo-o estranhamente reconfortante. O carro a levou pelas ruas molhadas até seu apartamento simples, agora vigiado por seguranças discretos, sua nova realidade. Ela ligou para a mãe, contando uma versão leve da história. Coragem é arriscar, querida, a mãe disse, fraca mas firme. Eu sei, Kaylee respondeu, a voz embargada. Naquela noite, enquanto arrumava uma mala com o essencial, ela sentiu um frio na espinha. Não era só um contrato, mas uma porta para algo maior. Do outro lado da cidade, Isael ficou à janela do escritório, observando o carro dela desaparecer na chuva. Ele girou o anel que usaria amanhã, o mesmo que substituía o de Adrienne. Um acordo, murmurou. Mas uma vozinha insistia que podia ser mais. Na manhã seguinte, a cerimônia foi breve.
23 minutos com marcos e testemunhas legais no apartamento luxuoso de Israel. Kaylee usava um vestido simples, mas sofisticado, escolhido pela equipe de RP, e Israel estava impecável em outro terno escuro. Os votos foram curtos, formais, como uma transação. Mas na coletiva depois, quando um repórter perguntou sobre Adrienne, ela respondeu com calma: "Prefiro olhar adiante." Seus olhos encontraram os de Israel sem querer, e o breve calor no olhar dele fez os flashes dispararem. De volta ao apartamento, Marina, a governanta, a guiou ao quarto principal. "Ele chega logo", disse gentil. Sozinha, Kaylee encarou o reflexo. Cabelo solto, camisola de seda cara, uma estranha num mundo novo. Quando ouviu a porta, seu coração disparou. Israel entrou, sem paletó, a gravata frouxa, quase humano. As ações subiram 6 pontos, ele disse, servindo champanhe. Ela pegou o copo, os dedos roçando os dele. "Morrison parou de comprar as 2, respondeu firme. Ele sorriu leve. "Você foi bem hoje." O ar entre eles mudou, mas antes que pudesse se aprofundar, ela sorriu de volta. "Quero ser mais que boa", disse, e percebeu que o contrato era só o começo. O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados quando Kaylee ficou diante das janelas do apartamento de Israel, agora seu novo endereço. A cidade se estendia abaixo como um tapete de luzes, mas seus pensamentos giravam em torno do dia que acabara de passar. A cerimônia de casamento, um ritual rápido e formal, durara menos de meia hora, seguida por uma coletiva de imprensa, onde ela enfrentara flashes e perguntas com uma calma que surpreendera até a si mesma. Agora, como Sra. Kaylee Chosen, o título parecia um casaco caro demais, bonito, mas desconfortável, um peso que ela ainda aprendia a carregar. Marina, a governanta de olhar gentil, apareceu na porta do quarto principal interrompendo seus devaneios. "Tudo pronto para sua primeira noite aqui, Sra. Chosen", disse, com um tom que misturava formalidade e calor. "O senhor chegará em breve. Está terminando uma ligação com a filial de Tóquio." Kaylee assentiu, forçando um sorriso. "Obrigada, Marina." Até o casamento tinha horário, como uma agenda corporativa. Quando ficou sozinha, trocou o vestido de noiva por uma camisola de seda, um presente da equipe de relações públicas, elegante, mas frio contra a pele. No banheiro, o espelho refletiu uma mulher diferente. Cabelo loiro, solto em ondas, maquiagem leve realçando os olhos verdes, uma jovem tentando entender o que vinha a seguir. O som da porta do quarto se abrindo a fez congelar, o coração disparando em antecipação. Passos firmes atravessaram o ambiente, seguidos pelo barulho do paletó sendo pendurado e o tilintar de abotoaduras no criado mudo. "Kaylee", a voz grave de Israel cortou o silêncio, mais suave do que ela esperava, carregando seu nome com uma familiaridade que a pegou desprevenida. Respirando fundo, ela abriu a porta do banheiro e o encontrou perto da janela, onde ela estivera momentos antes. Sem sapatos, a gravata frouxa e as mangas dobradas, ele parecia menos o CEO intocável e mais um homem comum, exausto após um dia longo. "A imprensa adorou você", ele disse, virando-se com um copo de champanhe na mão. As ações subiram 6 pontos depois da coletiva. Seus olhos, porém, traíram o tom profissional, escurecendo ao percorrer a figura dela na camisola. Kaylee aceitou o copo que ele ofereceu, os dedos roçando os dele por um instante, breve mas elétrico. "Morrison parou de comprar ações às 2, ela respondeu, ancorando-se no terreno seguro dos negócios. Ele deu um leve sorriso, quase divertido. "Já comemorando nosso sucesso?" "Talvez", ela disse, tomando um gole do champanhe, o sabor doce acalmando seus nervos. "Você lidou bem com os repórteres", ele continuou, observando-a por cima do copo. Até com aquela pergunta sobre Adrienne. Kaylee lembrou do momento. O jornalista tentando provocar, ela respondendo com serenidade e, sem perceber, buscando os olhos dele. "Tive um bom exemplo", retrucou, mantendo o tom leve. Ele balançou a cabeça, o sorriso desaparecendo. "Não foi ensaio. Foi você. Algo genuíno que não ensinaram." O espaço entre eles encolheu quando ele deu um passo à frente, a altura dele a forçando a erguer o queixo. "Precisamos falar sobre essa noite", disse sério, e o coração dela acelerou. O contrato mencionava um herdeiro em 2 anos,
mas ela não esperava que a cobrança viesse tão rápido. "O que você quer dizer?" perguntou, tentando manter a compostura. Ele a surpreendeu com a resposta. "Quero saber por que você está tremendo." A mão dele subiu ao rosto dela, o toque quente e gentil, contrastando com a frieza que ela esperava. Kaylee engoliu em seco, as palavras escapando antes que pudesse segurá-las. "Porque essa seria minha primeira vez." A confissão ficou no ar vulnerável e honesta, e os olhos dele se arregalaram, uma mistura de surpresa e algo mais profundo, talvez proteção. "Por que não me contou antes?" perguntou, a voz baixa, mas intensa. "Não achei que fosse mudar o contrato," ela murmurou, inclinando-se no toque dele sem querer. "Não queria que pensasse que eu não aguentaria isso." Ele soltou um som que era meio risada, meio suspiro. "Não aguentar? Kaylee, você já provou mais força hoje do que eu vi em anos." "Eu sei o que é esperado," ela insistiu, o corpo traindo-a ao se aproximar mais. "Pare." Ele cortou, firme, mas suave, a outra mão encontrando a cintura dela. "Você não é uma obrigação para cumprir. Isso," ele gesticulou entre eles, "acontece quando você estiver pronta, não antes." A ternura nas palavras a desarmou, e ela sentiu lágrimas quentes ameaçando surgir. "E o conselho?" perguntou, buscando uma falha na lógica dele. "O conselho não dorme aqui," ele respondeu, um brilho travesso nos olhos. "Hoje só descansamos. Amanhã começamos a nos entender." Para provar, ele se inclinou devagar, dando a ela tempo para recuar. Quando ela não o fez, os lábios dele tocaram os dela, leve, doce, sem pressão. Mas Kaylee, movida por um impulso que não explicava, agarrou a camisa dele e aprofundou o beijo. Ele gemeu baixo, os braços a envolvendo com força, mas manteve o controle, o coração dele batendo rápido contra o dela. Quando se separaram ofegantes, ele riu, os olhos escuros como tempestades. "Você vai me fazer lutar por esse autocontrole, hein? Achei que você gostava de desafios," ela retrucou, tímida, mas com um sorriso. Ele riu de novo, lembrando da coletiva onde dissera que o casamento era sobre confiança, não testes. "Você é perigosa," murmurou, encostando a testa na dela, "usando minhas palavras contra mim." Eles ficaram assim por um instante, respirando juntos, até que ele se afastou. "Troque essa camisola por algo confortável. Vamos conversar, sem contratos, sem público." No banheiro, Kaylee encontrou pijamas de seda ao lado da lingerie. Marina previra tudo. Quando voltou, Isael estava na cama, de calça de moletom e camiseta cinza, parecendo mais jovem, mais acessível. Ele bateu no colchão ao lado. "Vem." Ela hesitou, mas se juntou a ele, mantendo um espaço que ele logo fechou, puxando-a contra o peito. "Melhor assim," disse, a voz suave. "Me conta da sua mãe. A história real, não a dos relatórios." A pergunta a pegou desprevenida, mas a sinceridade dele abriu as portas. Ela falou sobre os anos de tratamento, os dias de esperança, as noites de medo. Ele ouviu, fazendo perguntas atentas, a mão acariciando seu cabelo sem nem perceber. "O contrato cobre tudo que ela precisar," disse quando ela terminou. "Amanhã acelero a papelada." "Obrigada," ela sussurrou, tocada. "Não agradeça por decência," ele respondeu, o tom vibrando contra o ouvido dela. "Sua vez, pergunte algo." "Por que Tóquio?" Ela escolheu, curiosa. Ele sorriu, contando da filial, da irmã Rain, ativista que o desafiava, do pai rígido que moldara suas regras. Ela falou da faculdade, do sonho de ajudar famílias como a dela, do gosto por café ruim. Horas se passaram e o cansaço os venceu. Ele a mandou ao banheiro primeiro, e quando voltou, a cama estava pronta. "Dorme," ele disse beijando sua testa antes de se trocar. Deitada, Kaylee ouviu os sons dele, água, passos, e sentiu uma paz estranha. Quando ele voltou e a abraçou, murmurou: "Descansa, eu te seguro." Enquanto caía no sono, ela percebeu que algo mudara. Não era mais só um acordo, era o início de algo real. 3 semanas após o casamento, Kaylee trabalhava até tarde em seu novo escritório na Chosen Industries, um espaço funcional ao lado do de Isael. A meia-noite se aproximava, e a luz azul dos monitores iluminava as paredes cobertas de anotações e gráficos sobre Drake Morrison, o cérebro por trás do grupo Morrison.
Algo nos números a incomodava. Transações que não se encaixavam, como peças de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Seus olhos ardiam de cansaço, mas ela continuava, movida por uma determinação que ia além do contrato. Cada descoberta era uma forma de proteger a empresa, e o homem que, aos poucos, se tornava mais que um parceiro de negócios. Alguma novidade? A voz de Israel a fez pular, e ela virou-se para a porta. Ele estava ali, o terno escuro impecável apesar da hora, mas com a gravata frouxa, um sinal de um dia exaustivo. Talvez, ela respondeu, girando a tela para ele. Olha aqui, Morrison não está só comprando ações, está mirando nossos fornecedores. Israel se aproximou parando atrás da cadeira dela, o calor dele perceptível mesmo sem contato direto. E essas compras, ela apontou, são de empresas farmacêuticas, todas ligadas a tratamentos de fertilidade. Começaram 3 meses antes do seu divórcio. Ele ficou rígido e o ar pareceu esfriar ao redor deles. Mostre os financiamentos, pediu, a voz ganhando um tom cortante. Kaylee abriu uma rede de transações, os dedos rápidos no teclado enquanto rastreava os fluxos de dinheiro. O capital vem de Singapura, explicou. Mas cavando mais fundo, tudo leva a uma holding chamada Phoenix Global Investments. Israel franziu a testa, inclinando-se mais perto, o ombro roçando o dela. Nunca ouvi falar, disse pensativo. Não ouviria, ela retrucou. Foi registrada um dia depois que você conheceu Adrienne numa gala em Londres. O silêncio caiu pesado e Israel se endireitou, indo até a janela com os ombros tensos. O reflexo dele no vidro mostrava um homem lutando contra memórias que preferia esquecer. Não foi acaso, murmurou, quase para si mesmo. Aquele jantar, o jeito que ela me convenceu a investir. Ele parou e Kaylee hesitou antes de prosseguir, escolhendo a verdade como guia. Tem mais, disse, girando a cadeira para encará-lo. Encontrei referências a algo chamado Projeto Phoenix. Drogas para aumentar fertilidade, focadas em múltiplos nascimentos como gêmeos. Ele se virou rápido, os olhos afiados como lâminas. Que tipo de aumento? Perguntou voltando até ela em passos firmes. Os dados são vagos, ela admitiu, mas sugerem manipulação para garantir resultados rápidos, prender uma esposa ao CEO com filhos, consolidar poder. A mente dele disparou, visível na forma como apertou os punhos. Eles queriam me usar, disse, a voz baixa mas carregada de raiva. Adrienne, Hartford, Morrison, um plano maior que um simples takeover. Antes que ela pudesse responder, um alerta piscou na tela. Um e-mail de remetente anônimo enviado segundos antes. Boa análise, Sra. Chosen, lia-se. Mas alguns segredos são perigosos. Pergunte ao seu marido sobre o Phoenix, ou a Adrienne, enquanto ela ainda respira. O tom era uma ameaça clara, e Kaylee sentiu um frio na espinha. Israel leu por cima do ombro dela, a mão apertando o encosto da cadeira com força. Bloqueie o IP, ele ordenou, já pegando o celular. Segurança, agora! Mas antes que pudesse completar a ligação, a janela explodiu em uma chuva de vidro. Kaylee gritou, instintivamente se abaixando, enquanto Israel a puxou para o chão, cobrindo-a com o corpo. Um tijolo caiu onde ela estivera, o barulho ecoando no silêncio súbito. Você está bem? Ele perguntou, as mãos verificando-a com urgência, enquanto o coração dela batia descontrolado. Sim, ela respondeu ofegante. Só assustada. Ele pegou o tijolo, desamarrando o bilhete preso a ele. Da próxima vez não erro. Marcos irrompeu no escritório com a equipe de segurança, varrendo o perímetro, enquanto Israel mantinha Kaylee perto, o braço firme ao redor dela. Tranca o prédio, ordenou, a voz afiada como aço. Quero as câmeras das últimas 24 horas revisadas. Olhou para ela, o rosto sério, mas os olhos cheios de algo que ia além de preocupação profissional. Seu escritório vem para o meu amanhã, sem discussão. Ela abriu a boca para protestar, mas viu o medo genuíno no olhar dele e cedeu. Tudo bem, disse, deixando-o puxá-la mais perto, enquanto a adrenalina ainda corria em suas veias. Horas depois, no escritório do apartamento, após a polícia liberar a cena, eles se sentaram juntos no sofá. Kaylee vestia uma camisa dele larga e reconfortante, segurando um copo de vinho que ele insistira que tomasse para se acalmar. Precisamos falar do que você achou, ele disse, andando de um lado para o outro. A energia inquieta, quase palpável. Tudo.
Ela se encolheu contra as almofadas, observando-o. Você acha que Morrison tem alguém dentro da empresa? Perguntou, a mente já conectando os pontos. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. O timing, o acesso aos detalhes do divórcio, só pode ser alguém próximo. Alguém que sabe do projeto Phoenix. Você já ouviu esse nome antes? Ela perguntou cautelosa. Ele hesitou, então sentou ao lado dela, tão perto que os joelhos dele se tocaram. Meses antes de Adrienne ir embora, começou a voz baixa, ela me pressionou para investir num projeto farmacêutico. Disse que revolucionaria a fertilidade. Herdeiros garantidos, poder consolidado. Recusei por causa da ética duvidosa. Ela ficou furiosa, mas nunca liguei isso a algo maior. Kaylee conectou as peças com um estalo mental. Quando você disse não, eles usaram outro caminho. Você como alvo, não como parceiro. A mandíbula dele travou, e ele assentiu. E agora estão nervosos porque você está desvendando isso. A mão dele subiu ao rosto dela, o polegar traçando sua bochecha. Você é o que eles não esperavam, disse a voz carregada de admiração. Inteligente demais para manipular, leal demais para comprar. O toque dele a fez estremecer, e ela se inclinou mais perto. E agora? Perguntou, quase sussurrando. Agora contra-atacamos, ele respondeu, puxando-a para si. Nada de reagir, vamos desenterrar tudo. Ele a beijou então, diferente dos beijos hesitantes de antes. Este era profundo, urgente, cheio de medo e determinação. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Tudo, murmurou. A empresa, nossa parceria, isso que está crescendo entre nós. Eu achava que era só negócios para você, ela confessou, as mãos agarrando a camisa dele. Ele riu, um som trêmulo. Era para ser. Até você entrar na minha vida com essa mente brilhante e essa força quieta. Um alerta no tablet dela os interrompeu. Mais dados sobre o projeto Phoenix, baixados antes do ataque. Eles se inclinaram juntos, o braço dele ao redor da cintura dela, a cabeça dela no ombro dele. Não eram mais só chefe e analista, nem apenas um casal de contrato. Eram aliados, e algo mais que nenhum dos dois nomeava ainda. Enquanto trabalhavam, Kaylee percebeu que o perigo estava mais perto do que imaginavam. Mas ali, com Israel ao seu lado, ela sentiu que poderiam enfrentar qualquer coisa, juntos. 6 semanas após o casamento, o escritório de Israel na Chosen Industries estava silencioso, exceto pelo som de Kaylee digitando em seu laptop. Era fim de tarde, e as manchetes financeiras explodiam nos sites. Escândalo na Chosen. Fotos revelam caso de Adrienne com Hartford. As imagens, Adrienne e James Hartford em encontros clandestinos, beijos furtivos em hotéis, datavam de meses antes do divórcio de Israel. Kaylee observava o marido do outro lado da sala, tentando decifrar os sinais que aprendera a reconhecer. O aperto sutil nos olhos, a mandíbula firme. Ele rolara as manchetes no tablet, o rosto uma máscara de controle, mas ela sabia que por dentro ele estava em guerra. Eles querem te desestabilizar antes da reunião de acionistas, disse ela quebrando o silêncio. Moveu-se para sentar na beira da mesa dele, perto o suficiente para oferecer apoio sem sufocá-lo. O timing é calculado demais. Israel largou o tablet, esfregando as têmporas com um suspiro. Morrison, com certeza, respondeu, a voz rouca de cansaço. Mas como ele conseguiu essas fotos? Não foi ele, Kaylee interrompeu, abrindo seu laptop com um clique. Olha os metadados. Ele se inclinou, o ombro roçando o quadril dela enquanto analisava a tela. O contato era casual, mas ainda fazia o coração dela acelerar, uma reação que se tornava mais familiar a cada dia. Os carimbos de data, ele murmurou franzindo a testa. Foram tiradas pela minha equipe de segurança, os que contratei para vigiar Adrienne, e armazenadas nos seus servidores, ela confirmou, apontando para uma linha de código. Os logs mostram que alguém com acesso executivo baixou os arquivos há 2 semanas. Israel se levantou de repente, indo até a janela com passos pesados. O sol poente lançava sombras longas em seu rosto, destacando a tensão nos ombros. Eu confiei neles, disse, a voz carregada de uma dor que ele raramente deixava transparecer. Kaylee não hesitou dessa vez. Foi até ele, abraçando-o por trás, os braços ao redor da cintura dele. O gesto começara semanas antes, após o ataque com o tijolo.
E agora era instintivo. Você confiou porque é humano, sussurrou contra as costas dele. A traição é deles, não sua. Ele segurou as mãos dela, apertando-as com força, enquanto virava-se no abraço. Quando você ficou tão sábia? Perguntou, uma mão subindo ao rosto dela, os olhos cinzentos buscando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Estou começando a achar que esse contrato foi um erro. O coração dela parou por um instante. Por quê? Porque ele nos limita, ele explicou, o polegar traçando a bochecha dela. Me faz questionar o que sinto, o que é real, ou só parte do acordo. E o que parece real agora? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Em vez de responder, ele a beijou, não com a cautela das primeiras vezes, mas com uma profundidade que dizia mais que palavras. O braço dele a puxou contra o peito, a outra mão se enredando no cabelo dela. Kaylee se entregou agarrando a camisa dele, enquanto semanas de tensão e ternura explodiam naquele momento. Quando se separaram, ofegantes, ele encostou a testa na dela. Isso, disse, rouco, isso é real. O celular dele vibrou, quebrando o encanto. Ele leu a mensagem, o rosto endurecendo. Morrison marcou uma coletiva de emergência em 1 hora. Kaylee já estava de volta ao laptop, os dedos voando. Ele vai usar as fotos para te atacar. Dizer que você está instável. Que tente! Isael retrucou, a voz ganhando um tom perigoso. Chega de ficar na defesa, vamos revidar. Ela olhou para ele, captando o brilho predatório nos olhos dele. Você tem um plano, constatou. Nós temos, ele corrigiu, levantando o queixo dela com um toque gentil. Você ligou Morrison ao projeto Phoenix. Agora usamos isso. Na reunião de acionistas, ela percebeu conectando os pontos. Se provarmos que ele sabia da traição de Adrienne antes, mostramos conspiração. Ele assentiu. Mas precisamos de provas sólidas. Um erro, e parecemos desesperados. Kaylee mordeu o lábio, pensando rápido. As empresas de fachada em Singapura, se eu rastrear o dinheiro até Hartford Global... Faça, ele disse, beijando-a rápido e firme. Eu cuido da coletiva, você segue o rastro. Ela segurou o braço dele enquanto ele se virava. Isael, as fotos... Você está bem? Algo suavizou no rosto dele, e ele voltou a tocar a bochecha dela. Achei que doeria mais. Mas vendo Adrienne com Hartford, só sinto alívio. Alívio? Perguntou confusa. Porque ela me levou até você. Ele respondeu, os olhos intensos. As palavras a acertaram como uma onda, e ela o puxou para outro beijo, subindo nas pontas dos pés. Era uma promessa silenciosa, interrompida só pelo celular dele tocando de novo. Marcos, com detalhes da coletiva. Eles se separaram, mas a mão dele ficou na cintura dela. Cuidado, murmurou. Morrison está acuado agora. Isso o torna imprevisível. Eu vou se você for. Ela retrucou, ajeitando a gravata dele num gesto que já era deles. Ele sorriu, um brilho feroz no olhar. Ele vai me subestimar, como subestimou você. O orgulho na voz dele a fez se endireitar enquanto ele saía. Sozinha, Kaylee mergulhou nos registros financeiros com nova energia. Horas depois, encontrou o que precisava. Uma conexão clara entre Morrison e Hartford Global, com transferências datadas antes do divórcio. Mas o próximo arquivo a fez gelar. O projeto Phoenix não era só um takeover. Era algo mais sombrio. Com as mãos trêmulas, ela ligou para Isael. Achei, mas é maior do que imaginávamos. Vem pro apartamento. Ele respondeu, a voz tensa. Não para por nada. Estou mandando seguranças. Ela juntou os arquivos e correu para o elevador, a mente acelerada. No apartamento, encontrou Isael andando de um lado para o outro, a gravata frouxa, as mangas dobradas. A coletiva fora um campo de batalha. Morrison lançando acusações, ele respondendo com frieza calculada. Quando a viu, ele a puxou para um abraço apertado, segurando-a por um longo momento antes de recuar. Mostre-me. Ela abriu os dados, a voz firme apesar do choque. Não é só negócios. São laboratórios, compostos ilegais, testes em massa. Ele analisou as provas, o rosto ficando sombrio. Se isso for real, não estamos lutando só pela empresa. Estamos lutando por vidas. É real. Ela confirmou mostrando mais documentos. Assinaturas, relatórios de testes. As fachadas escondem instalações clandestinas. Isael respirou fundo, então olhou para ela.
Precisamos de reforços. Isso vai além de nós. Conheço alguém, ela disse hesitante. Na faculdade, uma amiga minha, Sarah, entrou para o FBI, Divisão de Crimes Financeiros. Mencionei o caso para ela semanas atrás, só por curiosidade. Ele assentiu, aliviado pela preparação natural dela. Ligue para ela. Mas, Kaylee... As mãos dele emolduraram o rosto dela. Isso te coloca na mira. Se quiser recuar... Não, ela cortou, cobrindo as mãos dele. Estamos juntos nisso. Algo feroz brilhou nos olhos dele, e ele a beijou de novo. Duro, desesperado, cheio de medo e necessidade. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Juntos, concordou, rouco. Mas prometa se cuidar. Não suporto a ideia de te perder. A vulnerabilidade dele trouxe lágrimas aos olhos dela. Você não vai, sussurrou. Estou aqui. Eles ficaram ali, nas janelas do apartamento, vendo a noite cair. Amanhã traria batalhas, mas naquela noite, abraçados, encontraram força um no outro. Um amor que nascia em silêncio, mais forte que qualquer ameaça. 12 semanas após o casamento, Kaylee estava no 9º andar da Chosen Industries, revisando relatórios de segurança no escritório que agora dividia com Israel. Era uma tarde chuvosa, e as janelas à prova de balas, instaladas após o ataque com o tijolo semanas antes, refletiam as gotas que escorriam em padrões caóticos. Aos 3 meses de gravidez, ela ainda não contara a Israel sobre a suspeita que vinha crescendo, os enjoos leves pela manhã, o atraso que sua mente meticulosa não podia ignorar. Queria certeza antes de adicionar mais uma variável ao caos que enfrentavam, especialmente com Morrison ainda solto, apesar das ações do FBI. Já terminou? A voz de Israel veio da porta, firme, mas com um toque de preocupação. Ele entrou carregando uma pilha de documentos, o terno escuro impecável, mas os olhos cansados denunciavam noites mal dormidas. Quase, ela respondeu, girando a tela para ele. O FBI confirmou que as instalações em Singapura foram fechadas, mas Morrison sumiu há dias. Israel se aproximou, parando ao lado dela, a mão repousando no encosto da cadeira. E Adrienne? Perguntou, a voz tensa. Ela ainda está presa, Kaylee disse apontando para um relatório. Mas os advogados dela estão pressionando por falhas processuais. Ele assentiu, mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pelo escritório, fazendo o chão tremer. Kaylee recuou da mesa, o coração disparado enquanto encarava o tijolo que atravessara a janela. Um feito impossível com o vidro reforçado, a menos que alguém tivesse usado algo mais forte. Vidro estilhaçado cobria o chão, e um bilhete amarrado ao objeto dizia: "Desista ou seus filhos pagam." Instintivamente, a mão dela foi ao ventre, protegendo o segredo que carregava. "Segurança!" Israel gritou, já ao lado dela, puxando-a da cadeira enquanto Marcos entrava com a equipe armada. "Estou bem", ela disse, a voz trêmula, mas os olhos dele a examinaram com urgência, buscando qualquer sinal de ferimento. "Isso não foi um tijolo comum", ele murmurou, pegando o objeto com cuidado. O bilhete, escrito em letras duras, confirmava a escalada da ameaça. "Explosivo leve", Marcos confirmou, analisando os restos. "Para quebrar o vidro." Israel virou-se para Kaylee, os olhos cinzentos cheios de pânico contido. "Você está machucada?" perguntou, as mãos segurando os ombros dela. "Não", ela respondeu apoiando-se no toque dele. "Mas isso mostra que estamos acertando Morrison." Ele leu o bilhete de novo e o ar ao redor pareceu gelar. "Tranca o prédio", ordenou a Marcos. "Protocolo total. Ninguém entra ou sai sem minha ordem." Enquanto a equipe esvaziava o andar, ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. "Eu devia ter reforçado mais a segurança depois do último ataque." "Você não pode prever tudo", ela sussurrou, agarrando o paletó dele. "Mas podemos reagir." Ele riu, um som áspero, mas quente. "Veja só você, me mantendo no jogo." Nos últimos meses, desde o primeiro ataque, o vínculo deles se fortalecera. Os toques dele eram constantes agora. Uma mão na cintura em reuniões, dedos entrelaçados em silêncio. Mas aquele olhar dizia mais. Ele a protegia não como CEO, mas como marido. "O FBI está perto de pegá-lo", ela disse, tentando focar na estratégia. "Esse ataque é desespero.
Ele está escalando, Israel retrucou, o tom sombrio. Primeiro e-mails, depois tijolos, agora explosivos. O que vem depois? Ei, ela o interrompeu, puxando-o para encará-la. Não deixa ele te abalar, é o que ele quer. Ele respirou fundo, assentindo. Então ficamos juntos, no escritório, em casa, sem mais riscos separados. Ela sorriu, tocada pela insistência dele. Combinado. Horas depois, no bunker do subsolo, uma precaução que Israel instalara após o primeiro incidente, eles analisaram o ataque. Kaylee vestia um casaco dele sobre o vestido. O tecido daija o cheiro dele enquanto segurava o tablet. Os compostos químicos do explosivo, ela apontou, batem com os do Projeto Phoenix, os mesmos que rastreei nos laboratórios. Israel ficou imóvel, os olhos fixos na tela. Eles estão usando o que sobrou contra nós, murmurou. Antes que pudesse responder, uma tontura a atingiu, forte o suficiente para ela agarrar a mesa. Ele a segurou rápido. Kaylee, o que foi? A preocupação na voz dele a desarmou. Preciso te contar algo, disse hesitante. Acho que sei por que estou assim. Em vez de falar mais, ela pegou a mão dele e a colocou sobre o ventre. Por um momento ele pareceu confuso, até que a compreensão o acertou, seguida por uma alegria pura que iluminou seu rosto. Você tem certeza? Perguntou, a voz rouca de emoção. Quase, ela admitiu. Queria confirmar antes, com tudo acontecendo. Ele a silenciou com um beijo, lento e cheio de sentimento, a mão ainda no ventre dela. Quando se afastou, disse, nada importa mais que isso agora. Você, nosso bebê, sua saúde. A empresa pode esperar enquanto te levo ao médico. Ele a ergueu nos braços, ignorando o protesto dela. Israel, eu posso andar. Me deixa cuidar de você. Ele murmurou, beijando a testa dela. Acabei de descobrir que vou ser pai. No carro, escoltados pela segurança, Kaylee se aninhou ao lado dele, a mão dele nunca deixando o ventre dela. O timing não é perfeito, ela disse, suave. Com Morrison ainda por aí. O timing é ideal, ele cortou firme. Isso, ele apertou a mão no ventre. É o que me faz lutar mais. O celular dela vibrou. Uma mensagem de Sarah, sua amiga no FBI. Instalações invadidas hoje. Morrison está encurralado. Fiquem seguros. Israel leu, o braço apertando-a mais. Está quase no fim, disse. Mas ele ainda é uma ameaça. Que venha, ele respondeu, o tom perigoso. Ele ameaçou minha esposa, meu filho. Quando isso acabar, ele não terá nada. No consultório, protegido pela equipe, Kaylee segurou a mão de Israel enquanto o ultrassom começava. A tela mostrou um pontinho minúsculo, o som do coraçãozinho enchendo o ar. 8 semanas, o médico confirmou. Tudo ótimo. Lágrimas rolaram pelo rosto dela, e ela viu os olhos dele brilhando também. Ele beijou os nós dos dedos dela, feroz. Obrigado, sussurrou, e ela soube que era por mais que o bebê. De volta ao carro, rumo ao escritório onde a crise esperava, Kaylee estudou o perfil dele. A alegria misturada à tensão na mandíbula, o medo nos olhos. Vamos ficar bem? Perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. Sim, ele respondeu, o braço ao redor dela. Porque eu cansei de me esconder. Morrison quer guerra? Ele vai ter. Mas ninguém toca na minha família. A determinação na voz dele a fez estremecer. Aquele era o homem que faria qualquer coisa por eles, e enquanto a mão dele repousava sobre o bebê que cresciam juntos, Kaylee percebeu que confiava nele completamente. Um juramento silencioso, selado naquela tempestade. 15 semanas após o ataque com o explosivo, Kaylee estava diante do espelho do apartamento, o sol da manhã filtrando-se pelas cortinas e iluminando o quarto. Aos 5 meses de gravidez, o ventre começava a se arredondar visivelmente, carregando o bebê, ou bebês, como ela começava a suspeitar, pelos movimentos mais intensos que sentia. Sua mão repousava ali, protetora, enquanto refletia sobre os últimos meses. Desde que confirmara a gravidez, Israel se tornara seu sombra, a mão na cintura em reuniões, os dedos entrelaçados em momentos quietos, os braços a envolvendo toda a noite como um escudo. Até o escritório dela, agora ao lado do dele, refletia essa proximidade, uma mudança que ele insistira após os ataques. Você vai se atrasar para o ultrassom, disse Israel da porta, a voz quente de afeto. Ela se virou e o viu,
impecável no terno escuro, mas com um dragão de pelúcia saindo do bolso. Um brinquedo que ele comprara semanas antes, quando soubera do bebê e que agora carregava com um sorriso quase infantil. Estava só pensando, ela respondeu suave, enquanto ele atravessava o quarto até ela. Os braços dele a envolveram por trás, as mãos cobrindo as dela no ventre. Sobre como nossa vida virou de cabeça para baixo. Ela riu, apoiando-se no peito dele. Quando assinei aquele contrato, nunca imaginei isso. Nem eu, ele murmurou, beijando a têmpora dela. Achei que controlava tudo, até você me mostrar o que eu estava perdendo. Ele a virou no abraço, e ela ajeitou a gravata dele, um gesto que se tornara um ritual silencioso entre eles. O que eu fiz com você? Perguntou brincando. Os olhos dele escureceram, sérios. Me fez querer mais. Uma família, um futuro. A honestidade na voz dele trouxe lágrimas aos olhos dela. Culpa dos hormônios ou do peso das palavras. O celular dele vibrou, a segurança avisando que o carro estava pronto. No trajeto até o consultório, o silêncio era confortável. A mão dela na dele, o polegar dele traçando círculos na pele dela. Os últimos meses haviam trazido avanços contra Morrison. O FBI, com a ajuda de Sarah, fechara laboratórios clandestinos e Hartford estava preso, suas contas congeladas. Mas Adrienne permanecia uma incógnita, ainda detida, enquanto Morrison, foragido, enviava ameaças como o explosivo do último ataque. Kaylee sentia um frio na espinha só de pensar nisso, a mão livre indo ao ventre como reflexo. Para de se preocupar, Israel murmurou, notando o gesto. O FBI está no encalço dele. Isso acaba logo. Eu sei, ela suspirou, apertando a mão dele, mas sinto que algo está escapando. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando os nós dos dedos. Hoje é sobre nosso bebê, disse, firme. Me deixa te dar esse momento. A ternura dele a aqueceu, e ela assentiu, decidindo se entregar àquele dia. No consultório, já protegido pela segurança, Kaylee vestiu a bata, as mãos trêmulas de ansiedade. Algo parecia diferente. Os chutes eram mais fortes, o cansaço mais pesado. Israel a ajudou a subir na maca, segurando a mão dela, enquanto a técnica aplicava o gel frio. O som familiar do coraçãozinho encheu o ar, mas então a mulher sorriu, ajustando o aparelho. Ouçam com atenção, disse, e Kaylee prendeu a respiração. 2 batimentos distintos ecoaram, ligeiramente desincronizados. Gêmeos, a técnica anunciou. 2 meninos saudáveis, crescendo bem. Kaylee levou a mão à boca, lágrimas escorrendo enquanto Israel ficou parado, atônito. Gêmeos? Perguntou a voz rouca. Tem certeza? A técnica virou a tela, mostrando 2 formas claras, 2 coraçõezinhos pulsando. Absoluta, parabéns. Kaylee olhou para ele e o viu encarando a tela com assombro puro, a mão tremendo na dela. Preciso de 1 minuto, murmurou saindo rápido. A técnica riu. É comum com gêmeos, muita emoção. Quando ele voltou, os olhos estavam brilhantes, mas o sorriso era radiante. Ele foi direto para ela, beijando sua testa com força. Obrigado, sussurrou. Por isso. No carro, voltando para casa, o silêncio vibrava de alegria. A mão dele ficou no ventre dela o caminho todo, como se quisesse sentir os 2 milagres que acabavam de dobrar. No elevador do apartamento, ele falou, quero te dizer algo. Ela olhou para ele, o tom sério a alertando. Ele a levou ao sofá, sentando-se tão perto que os joelhos se tocavam. Quando pedi aquele contrato, começou, achei que era um escudo. Controle total, sem riscos emocionais. Mas você mudou tudo. Ela pegou a mão dele, incentivando-o a continuar. Você não só cumpriu o acordo, ele disse, levando as mãos unidas ao peito dele. Me deu 2 filhos, me fez confiar de novo, sentir de novo. Ele parou, a emoção embargando a voz. Amar de novo? Ela sugeriu, lágrimas nos olhos. Sim, ele admitiu baixo. Eu te amo, Kaylee. Não pelo contrato, não pelos bebês, mas por você. A alegria explodiu dentro dela, e ela riu entre lágrimas. Eu te amo também. Tanto. Ele a puxou para o colo, beijando-a com uma paixão que a deixou sem ar. Quando se separaram, encostou a testa na dela. Casa comigo, murmurou. Ela riu, confusa. Já somos casados. Não, ele insistiu, os olhos brilhando. De verdade. Sem papéis frios,
Só nós e nossos meninos. Sim, ela sussurrou, lágrimas caindo. Sim para tudo. Ele a beijou de novo, as mãos no ventre dela, até que o celular dele vibrou. Sarah, do FBI, com uma atualização. A realidade voltou, mas agora com um peso diferente. Vamos acabar com isso, ele disse, firme, a mão ainda no ventre. Depois só nós 4. Ela cobriu a mão dele com a dela. Juntos? Sempre, ele prometeu, selando com um beijo que parecia uma âncora. Naquela noite, na cama, com as mãos dele protegendo os gêmeos, Kaylee refletiu na virada improvável. Um contrato que virara amor, um plano que se tornara vida. Enquanto adormecia, percebeu que aquilo era mais que um acordo. Era um lar. Mas do outro lado da cidade, Adrienne tramava. Ainda presa, ela recebia relatórios de um advogado leal, os olhos frios enquanto lia sobre os gêmeos. Ele acha que venceu, murmurou, escrevendo uma ordem num papel escondido. Ative a fase 2. O FBI avançava, mas o que vinha a seguir testaria o amor que Kaylee e Israel estavam construindo. Por ora, porém, com Israel ao seu lado e os gêmeos seguros dentro dela, ela sabia que estavam prontos. Na manhã seguinte, escolheram os nomes, Aiden e Ethan, num momento de risadas e café. O futuro brilhava, mas as sombras ainda espreitavam, esperando para atacar. 7 meses após o casamento, Kaylee estava no 9º andar da Chosen Industries, revisando um relatório final do FBI sobre as operações de Morrison. Era uma manhã cinzenta, e as janelas à prova de balas refletiam nuvens carregadas, que prometiam chuva. Aos 6 meses de gravidez, o ventre arredondado carregava Aiden e Ethan, os gêmeos que ela e Israel nomearam semanas antes, num momento de leveza entre tantas batalhas. O peso da gestação a deixava mais lenta, mas sua mente permanecia afiada, rastreando os últimos fios do projeto Phoenix, enquanto o FBI fechava o cerco. Você deveria estar em casa, disse Israel, entrando no escritório com uma expressão tensa, mas um sorriso forçado. Ele carregava uma pasta, o terno impecável contrastando com os olhos cansados de quem não dormia bem há dias. Não consigo, ela respondeu, girando a tela para ele. Sarah enviou isso. Morrison foi visto em Miami ontem. Eles acham que ele está planejando algo grande. Israel se aproximou, a mão repousando no ombro dela enquanto lia o relatório. E Adrienne? Perguntou, a voz carregada de cautela. Solta há 2 dias, Kaylee disse, franzindo a testa. Falta de provas concretas, mas Sarah acha que ela está com ele. Ele assentiu, mas antes que pudesse falar, um alarme soou no prédio. Um som agudo que cortou o ar como uma lâmina. Invasão, ele murmurou, puxando-a da cadeira com urgência. Pro bunker, agora. Israel, eu posso ajudar, ela protestou, mas ele balançou a cabeça, os olhos duros. Não hoje. Você e os meninos são minha prioridade. O elevador os levou ao subsolo, onde o bunker reforçado esperava, uma medida que ele instalara após o ataque com explosivo. Ele a ajudou a se sentar, as mãos trêmulas enquanto ajustava o cinto de segurança dela. Fica aqui, pediu, a voz rouca. Volto assim que resolver isso. Ela agarrou o braço dele, o coração acelerado. Você volta para mim, ouviu? Ele a beijou rápido e feroz, selando a promessa. Sempre. Minutos depois, sozinha no bunker, o tablet dela vibrou. Um feed de segurança que ela configurara semanas antes para monitorar o andar executivo. O sangue gelou nas veias dela ao ver Israel no saguão, enfrentando Adrienne Hartford. A mulher, elegante mesmo após meses de pressão, segurava uma pistola, o cano apontado para ele. Achou que podia me apagar? Disse ela, a voz fria ecoando pelo áudio. Depois de tudo que planejei com você? Você planejou traição, Israel retrucou calmo, mas letal. E agora ameaça minha família? Kaylee sufocou um grito, as mãos no ventre, enquanto os gêmeos chutavam forte, como se sentissem o perigo. Adrienne riu, cortante. Sua família? Ela é um peão, Israel. Eu era o plano. O projeto Phoenix me prenderia a você com filhos rápidos. Mas você escolheu ela. E ela me escolheu, ele disse, avançando um passo. Algo que você nunca entendeu. Antes que Adrienne pudesse reagir, Morrison surgiu atrás dele, segurando um dispositivo pequeno. Abaixe-se, Kaylee gritou, inútil no bunker, mas o instinto dele já o salvara. Ele se jogou no chão,
enquanto Morrison acionava o dispositivo. Um pulso eletromagnético que apagou as luzes e o feed. O tablet escureceu, deixando-a no silêncio, o coração na garganta. Não, ela murmurou, tentando religar o aparelho enquanto lágrimas caíam. No saguão, Isael rolou para o lado, o treinamento de anos atrás voltando como reflexo. Adrienne disparou, mas o tiro acertou o mármore, ricocheteando. Ele agarrou o pulso dela, torcendo até a arma cair, enquanto Morrison avançava com uma faca. Você perdeu, Morrison sibilou. A empresa é minha. Nunca, Isael grunhiu, chutando a perna dele e derrubando-o. Sirenes cresceram ao fundo, o FBI, alertado por Sarah, finalmente chegando. No bunker, Kaylee ouviu passos pesados acima, o rádio da segurança crepitando. Suspeitos detidos. O alívio a inundou, mas então uma dor aguda cortou seu ventre. Não agora, sussurrou ofegante. Outra contração veio, mais forte, e ela percebeu. Trabalho de parto prematuro disparado pelo estresse. Agarrou o rádio com mãos trêmulas. Isael, me tire daqui. Os bebês estão vindo. Ele irrompeu no bunker minutos depois, o rosto sujo de fuligem mais vivo, os olhos selvagens de preocupação. Kaylee! Viu a dor dela e a ergueu nos braços, correndo para o carro enquanto gritava por um médico. Segure firme, murmurou, a voz tremendo enquanto a segurava. No hospital, o caos da manhã deu lugar a uma tensão silenciosa. Isael segurou a mão dela, os olhos fixos nos dela enquanto médicos corriam ao redor. Você consegue, sussurrou, beijando os nós dos dedos dela. Você é mais forte que eu. Horas depois, Aiden e Ethan nasceram. Prematuros, pequenos, mas com pulmões que gritavam vida. Kaylee chorou ao ouvi-los, o som enchendo o quarto enquanto Isael, com lágrimas escorrendo, cortava os cordões, os braços tremendo. Eles são perfeitos, disse, rouco, enquanto os bebês eram colocados no peito dela, ainda frágeis, mas quentes contra a pele. Ela olhou para ele exausta, mas completa. Nós somos perfeitos, corrigiu, a voz fraca, mas cheia de amor. Dias depois, no hospital, com os gêmeos em incubadoras ao lado, Isael trouxe notícias, sentando-se na beira da cama. Morrison e Adrienne estão presos, disse, a mão acariciando o cabelo dela. O FBI invadiu um esconderijo em Miami, compostos ilegais, testes em humanos. Acabou. Ela assentiu, o alívio misturado ao cansaço. Você estava certo sobre contra-atacar, murmurou. Você me deu a força para isso, ele respondeu, os olhos brilhando. Salvo a empresa, a mim, tudo. Nossa família, ela corrigiu, inclinando-se para ele. Ele riu, um som leve que aqueceu o quarto. Você quase morreu por mim hoje, ela disse séria. Eu morreria 1000 vezes por vocês, ele retrucou, os olhos ferozes. Mas prefiro viver, com você, com eles. Ele a beijou, suave e longo, um selo do que enfrentaram e venceram. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam e a chuva finalmente caía lá fora, Kaylee refletiu no caminho que a levara ali. Um contrato que virara um confronto, um acordo que se tornara amor. Isael adormeceu ao lado dela, a mão nos cabelos dela. Os meninos a poucos metros. O passado, Adrienne, Morrison, o Phoenix, estava em cinzas. O futuro, com seus gêmeos e o homem que a segurava, era tudo o que importava. Mas num canto escuro da cidade, um advogado de Morrison guardava um último arquivo. Um plano reserva de Adrienne, um eco do Phoenix que ainda podia se erguer. Por ora, porém, a família Chosen descansava, unida pelo fogo que quase os consumira, mas que, em vez disso, os forjara. 6 semanas após o nascimento dos gêmeos, o apartamento de Kaylee e Isael estava silencioso, exceto pelo zumbido suave dos monitores dos bebês vindo do quarto ao lado. Aiden e Ethan, agora em casa após semanas na UTI neonatal, dormiam em seus berços, os rostinhos tranquilos refletindo traços delicados dos pais. Kaylee os observava da porta, o coração transbordando de um amor que a surpreendia com sua força. Aos 25 anos, ela passara de analista sobrecarregada a mãe e parceira de um homem que transformara sua vida. Um caminho que começara com um contrato, mas que agora era muito mais. Isael se aproximou por trás, os braços envolvendo-a, o queixo apoiado no ombro dela. Eles estão ficando mais fortes a cada dia, murmurou.
a voz carregada de uma ternura que ele guardava para esses momentos. Ela sorriu, cobrindo as mãos dele com as suas. Graças a você, disse suave. Você ficou comigo em cada passo, no hospital, nas noites em claro. Ele a virou no abraço, os olhos cinzentos brilhando na luz suave do corredor. Você é o motivo de eu ter resistido, respondeu, uma mão subindo ao rosto dela. Vocês três. O momento foi quebrado por um toque no celular dele. Marcos, com um tom sério que fez o ar pesar. Senhor, temos uma situação, disse pelo viva voz. Um advogado de Morrison apareceu com novos documentos. Querem um encontro urgente. Israel franziu a testa, a tensão voltando aos ombros dele. Depois de tudo? Kaylee perguntou, o estômago apertando. Achei que tínhamos acabado com eles. Eu também, ele respondeu, beijando a testa dela antes de pegar o telefone. Marcos, traga tudo para o escritório do apartamento. Não vou me afastar da minha família agora. 1 hora depois, no escritório doméstico, Marcos espalhou papéis sobre a mesa de mogno. Kaylee, num hobby confortável sobre o pijama, analisava os documentos enquanto Israel segurava uma xícara de café preto, o vapor subindo em espirais. É uma petição, Marcos explicou, apontando para a primeira página. Dizem que Morrison foi coagido a confessar, que as provas do FBI foram manipuladas. E tem mais, um arquivo chamado Protocolo Phoenix. O nome fez Kaylee estremecer, as mãos indo ao peito por instinto, um eco do medo que os gêmeos trouxeram à tona. Israel pegou o arquivo, os olhos escurecendo enquanto lia. São planos reserva, disse a voz baixa e tensa. Adrienne deixou ordens. Se o projeto Phoenix falhasse, eles ativariam isso. Desinformação na mídia, ataques legais, sabotagem nas nossas instalações. Kaylee pegou uma página, os dedos firmes apesar do choque. Olha as datas, apontou. Começaram antes do confronto no saguão. Eles sabiam que podiam perder. Uma anotação manuscrita no canto chamou sua atenção. A caligrafia elegante de Adrienne. Quebre o coração dele mais uma vez. Ela mostrou a Israel, que apertou a mandíbula com força. Ela não desiste, murmurou, a raiva vibrando em cada palavra. Kaylee pegou a mão dele, firme e quente contra a dela. Ela não vai, disse, sustentando o olhar dele. Não enquanto estivermos juntos. Ele a encarou, a fúria cedendo a algo mais suave. Você sempre me traz de volta, respondeu beijando os nós dos dedos dela. Marcos pigarreou desconfortável. O advogado quer um encontro amanhã. Como respondemos? Vamos, Israel decidiu, o tom resoluto. Mas aqui, com segurança total. E Kaylee vem comigo. Eu? Perguntou surpresa. Você conhece os dados, os padrões, ele explicou. E quero eles vendo o que não podem tocar. Nossa união, nossa força. A confiança dele a aqueceu, mas o peso do protocolo Phoenix ainda pairava. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam, ela se aninhou contra Israel na cama, a mão dele traçando círculos no braço dela. Você acha que isso acaba algum dia? Perguntou suave. Com você ao meu lado, sim, ele respondeu beijando o topo da cabeça dela. Mas não vou mentir. Isso me assusta não pela empresa, mas por vocês. Ela ergueu o rosto, encontrando os olhos dele. Então, lutamos como sempre, juntos. Ele a puxou para um beijo lento e profundo, uma promessa contra as tempestades que viriam. Na manhã seguinte, o advogado de Morrison, Victor Crane, chegou ao apartamento escoltado por seguranças. Sentado à mesa de reuniões, ele abriu uma maleta com papéis e um gravador. Sr. Chosen, Sra. Chosen, começou o tom frio e calculado. Meu cliente propõe um acordo. Retirem as acusações e o protocolo Phoenix fica enterrado. Israel riu, seco e cortante. Ele acha que pode ameaçar minha família e negociar? Crane deslizou um documento. Isso vai além de Morrison. Há investidores, nomes que vocês não querem enfrentar. Kaylee pegou o papel, os olhos correndo pelas linhas. Esses investidores, disse calma, estão nas mesmas empresas de fachada que rastreei para o projeto Phoenix. O FBI já tem tudo. Crane hesitou, surpreso, mas se recompôs. Então sabem que eles podem atingir vocês de outro jeito, pessoalmente. Israel se inclinou, os olhos como aço. Tente. Minha esposa quase morreu por isso. Meus filhos nasceram prematuros por causa das suas ameaças. Não há acordo, só justiça. Kaylee sentiu um arrepio,
mas a mão dele na dela a ancorou. Crane ligou o gravador e a voz de Adrienne ecoou. Isael, se ouve isso, saiba que nunca acabou. Você me trocou por ela, mas vou queimar tudo que você ama. O silêncio caiu, pesado e cortante. Isael desligou o aparelho, a mão tremendo de raiva. Diga a Morrison que ele perdeu, disse firme. E a Adrienne, ela não manda mais aqui. Crane juntou os papéis, derrotado. Vocês vão se arrepender, murmurou, saindo sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Kaylee caiu contra Isael, o alívio misturado ao medo. Ela não vai parar, sussurrou. Não importa, ele respondeu, segurando o rosto dela. Porque nós não paramos. Vamos pro FBI. Reforçamos tudo. Protegemos nossos meninos. Ele a beijou, feroz e protetor. Eu te amo demais para deixar eles vencerem. Eu também te amo, ela disse, as lágrimas vindo. Eles foram até os berços, vendo Aiden e Ethan dormirem, alheios ao tumulto. Por eles, ela murmurou, a mão no peito dele. Por nós, ele corrigiu, abraçando-a. Naquela tarde, entregaram o gravador a Sarah no FBI, que prometeu ação rápida. Mas enquanto voltavam para casa, um alerta no celular de Kaylee mudou tudo. Fuga na prisão. Adrienne Hartford desaparecida. O coração dela afundou, mas o braço de Isael ao redor dela era firme. Que venha, disse sombrio. Dessa vez, ela enfrenta uma família, não um alvo. No carro, com os gêmeos seguros no banco traseiro, Kaylee olhou para ele. A determinação na mandíbula, o amor nos olhos. O passado ainda queimava, mas o presente deles era mais forte. Vamos ficar bem? Perguntou suave. Sim, ele respondeu beijando a mão dela. Porque temos um ao outro. E isso é tudo que preciso. A fuga de Adrienne era uma chama que ainda ardia, mas o fogo deles, forjado em lutas e amor, era inextinguível. 1 ano após o nascimento dos gêmeos, o céu de primavera brilhava sobre a cidade, enquanto Kaylee e Isael caminhavam pelo jardim privativo do novo complexo da Chosen Industries. Aiden e Ethan, agora com 13 meses, riam em seus carrinhos duplos, empurrados por Marina, cuja presença gentil se tornara um pilar na vida deles. O cabelo loiro de Kaylee balançava ao vento, e ela segurava a mão de Isael, o anel de diamante Art Deco, o primeiro que ele lhe dera, ao lado de uma aliança simples, trocada numa cerimônia íntima meses antes, só com os meninos como testemunhas. Era um símbolo do que haviam construído, um amor que superara contratos e conspirações. A fuga de Adrienne Hartford, semanas após o confronto com o advogado de Morrison, lançara uma sombra sobre os primeiros meses com os gêmeos. O FBI, com Sarah na liderança, vasculhara pistas enquanto Morrison, preso e abandonado por aliados, entregava informações em troca de leniência. Mas foi Kaylee quem desvendou o último segredo. Um e-mail criptografado num servidor antigo da Hartford Global, enviado dias antes da fuga, apontando um esconderijo numa ilha no Caribe. Você é incrível, Isael dissera, beijando-a com admiração quando ela apresentara a descoberta. Em 72 horas, Adrienne estava de volta em custódia, capturada numa operação silenciosa que pôs fim ao pesadelo do Phoenix. Agora, no jardim, Isael parou, puxando Kaylee para perto enquanto os meninos apontavam para uma borboleta colorida. Olha para eles, disse, a voz suave e cheia de assombro. 1 ano atrás achei que os perderia. Você, a empresa, tudo. Ela riu, apoiando-se no peito dele. E eu achei que assinava um contrato para salvar minha mãe, não para encontrar uma família. Ela a virou nos braços, os olhos cinzentos brilhando com uma mistura de gratidão e amor. Você me deu mais que uma família, murmurou. Me deu um motivo para viver. A paz deles fora conquistada com esforço. Após a recaptura de Adrienne, a Chosen Industries enfrentara meses de reconstrução. Fornecedores hesitantes, acionistas nervosos, a mídia revirando cada detalhe. Kaylee assumira um papel ativo, suas análises financeiras guiando a empresa de volta à estabilidade, enquanto Isael liderava com uma força renovada, agora temperada por vulnerabilidade. Juntos, eles transformaram o caos em crescimento, as ações atingindo picos históricos, mas o verdadeiro sucesso estava ali, nos risos de Aiden e Ethan, na mão de Isael na dela, um futuro que nenhum inimigo podia roubar. Senhor Chosen,
Marcos chamou do caminho, segurando um tablet com um sorriso contido. A fundação está pronta para lançar. Kaylee sorriu. A Fundação Eden Chosen, financiada com o dinheiro do contrato e lucros recentes, ajudaria famílias com dívidas médicas, como a dela um dia tivera. Era o sonho dela tornado real, e Israel insistira em torná-lo permanente. Vamos, ele disse, pegando Ethan no colo enquanto ela levantava Aiden. Os meninos gargalharam, as mãozinhas agarrando os cabelos dos pais, e o coração dela se aqueceu com a cena. No auditório do complexo, uma multidão esperava. Funcionários, imprensa, famílias beneficiadas. Kaylee subiu ao palco com Israel, os gêmeos nos braços deles, um microfone entre os dois. Há 2 anos, ela começou, a voz firme e clara. Eu era uma analista lutando para pagar o tratamento da minha mãe. Hoje, com o homem ao meu lado e os filhos que criamos, podemos ajudar outros a encontrar alívio. Aplausos ecoaram, e ela passou o microfone para Israel, que segurou Ethan com um braço enquanto falava. Eu era um CEO que achava que poder era tudo, disse olhando para ela. Mas aprendi que amor e a coragem dela é o que constrói algo eterno. Essa fundação é nosso agradecimento a todos que nos apoiaram. Ele ergueu Ethan, que riu alto, e a multidão explodiu em aplausos. Kaylee beijou a testa de Aiden, lágrimas nos olhos enquanto flashes disparavam, capturando o momento. Depois, no escritório compartilhado, agora com um canto para os gêmeos brincarem, Israel a puxou para um abraço enquanto Marina levava os meninos para o cochilo. Você foi perfeita, murmurou contra o cabelo dela. Nós fomos, ela corrigiu, subindo nas pontas dos pés para beijá-lo. O beijo começou doce, mas logo se aprofundou. As mãos dele na cintura dela, um eco da paixão que o sustentara em tantas tempestades. Senhor Chosen. Uma batida na porta o separou. Rain, a irmã dele, entrou com um sorriso travesso. Trouxe um presente, disse, entregando um envelope grosso. Os documentos finais do caso Phoenix, assinados, selados, encerrados. Israel abriu, lendo rápido antes de passar para Kaylee. Sem recursos, sem brechas, disse, o alívio evidente na voz. Acabou de vez. Rain se apoiou na mesa, os olhos brilhando. Sabia que ela era ideal para você desde o começo, irmão. Só não achei que você ia perceber tão rápido. Ele riu, puxando Kaylee contra o peito. Nem eu. Rain saiu com um aceno, deixando-os sozinhos. Kaylee traçou o rosto dele, o homem que fora de um estranho a tudo para ela. E agora? Perguntou suave. Vida, ele respondeu simples e sincero. Você, eu, os meninos, a empresa. Talvez mais filhos, se você quiser. Ela riu, surpresa. Mais? Esses 2 já são um furacão. E eu amo cada minuto, ele disse sério. Mas sem pressão. Só nós no nosso ritmo. Ela o beijou de novo, o coração leve. No nosso ritmo, concordou. Naquela noite, na varanda, a cidade brilhava abaixo enquanto eles se abraçavam, a mão dele no cabelo dela. Sabe, ela disse, quando assinei aquele contrato, achei que perdi a minha liberdade. Mas ganhei você. E eu achei que era uma barreira, ele respondeu. Mas você derrubou todas as minhas defesas. Eles riram, o som misturando-se ao vento. O passado, Adrienne Morrison, o Phoenix, era poeira agora, disperso e inofensivo. O futuro era deles, forjado em confiança e amor, com 2 meninos que riam como se soubessem o quanto eram preciosos. Te amo, ela sussurrou olhando para ele. Te amo mais, ele retrucou beijando-a sob as estrelas. Meses depois, num dia tranquilo, Kaylee propôs um novo projeto para a fundação, um programa de bolsas para jovens analistas como ela fora um dia. Israel aprovou na hora, os olhos brilhando de orgulho. Outro legado seu, disse puxando-a para o colo enquanto os gêmeos brincavam no chão. A história deles começara com um acordo frio, mas terminara em calor. Uma família nascida em lutas, mais forte que qualquer império. Enquanto a Chosen Industries prosperava, o verdadeiro tesouro deles crescia em casa. Aiden, Ethan e um amor que nenhum contrato podia prever. O amanhecer chegara, e com ele a certeza de que estavam completos, juntos, para sempre.